eu sou Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante. Como vocês viram no título do vídeo, nós iremos falar sobre validação acadêmica e vida jovem. Nos últimos anos eu não vinha me preocupando tanto com vestibular, estudar e essas coisas. Eu estudava por ter que estudar, era mais que uma obrigação para mim. Eu estudava, eu fazia várias coisas que são o quê? Nada. Não fazia nada, absolutamente nada. Imagine você ficar o dia inteiro no seu celular procrastinando e não fazendo nada. Pois é, era o que eu fazia. E com isto, acho que toda a influência da internet, como vocês já devem ouvir em sites, vídeos, e a internet está aí para mostrar para vocês tudo, de tudo um pouco. Eu fui criando dependências, seja emocional, ou seja, eu me vitimizei muito nesses últimos anos que passou, por eu não ter uma vida melhor, por não ser aquela garota que eu estou sendo hoje, e adoro ser esta garota, porque minha vida é muito corrida e às vezes eu falo, eu não tive tempo porque eu estava fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E isto era o que eu queria estar vivendo antes, mas, contudo, eu fazia o quê? Eu fazia o que para mudar minha realidade? Nada. Então você não vai viver uma coisa que você não tem o norte de onde você quer chegar, entende? E de repente, a minha fantasia dos 15 anos caiu. Já passou a fase de eu ter aquela fantasia de pensar, como vai ser minha festa de 15 anos? Será que eu vou querer ter uma festa de 15 anos ou não? Eu planejei a minha vida até os 15 anos. Depois dos 15 anos, eu vivi sem chão, literalmente. Por quê? Eu pensei, quando eu tiver 15 anos, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu fiz tudo o que eu imaginei? Não. Eu fui tendo uma maturidade a mais em pensar em outras coisas. E aí veio aquela enxurrada de pensamentos. O que eu faço da minha vida? O que eu vou ser? Qual carreira eu vou seguir? Vou fazer faculdade ou não vou? Vou fazer... O que vai ser de mim daqui pra frente? Foi o que eu fiquei pensando. E com isso, vem todos os meus pensamentos ruins. Ou seja, eu simplesmente fiquei nessa de eu tô atrasada, eu não tô construindo nada na minha vida. O que eu vou fazer de agora em diante? Várias pessoas que eu conheço já têm primeiro emprego, eu não tenho. Várias pessoas que eu conheço estão fazendo já alguma coisa da vida e eu não tenho nem o norte direito, nem o sul, eu tinha que tirar isso. Esses pensamentos são muito recorrentes agora na vida jovem. Por quê? Eu tenho mesmo que eu tente manter a minha rotina estável, tente manter uma rotina saudável, treine, faça yoga, faça qualquer tipo de atividade física, estude na escola, estude para vestibular, Enem e essas coisas, eu ainda assim me auto-saboto muito. E é o que eu queria contar pra vocês agora. Se é só eu ou são várias outras pessoas que estão assim. Eu estava procurando, eu achei pessoas passando pelas mesmas situações. Então eu pensei, não sou só eu. Nessa semana que passou, eu tive esse momento assim de desespero. Vou chamar um momento de desespero, de crise mesmo. Porque eu fiquei pensando nessas coisas de eu não construir nada, de eu estar atrasada. E não, você não está atrasada pra nada. Quero te dizer que você nunca está atrasado porque é seu. E um propósito. Você não vai estar atrasado porque é pra ser. Se é pra ser desse jeito, se você trilhasse outro caminho, talvez você não chegaria onde você está hoje porque você trilhou esse outro caminho. Entende? Então, se eu estou aqui agora, se eu voltei pro YouTube, é porque é pra eu seguir neste caminho. E eu já entendo isso. Só que às vezes nossa mente faz com que a gente não tenha esse entendimento e volte do ponto inicial. Cria uma barreira difícil de passar.
você fica lá estagnado no mesmo lugar e tenta sair da situação, mas você não consegue. E quando você já domina aquela situação, como aconteceu comigo nessa semana mesmo, como eu já dominava a situação, eu tentei ir pelo caminho que eu fui da última vez. Deu certo? Não, porque nem sempre o caminho que você faz. Eu ouvi até essa frase outro dia num podcast. Nem sempre o caminho que você faz da primeira vez é o mesmo para você fazer da segunda vez. Então, tente trilhar novos caminhos. É só isso que eu consegui. Com isto, eu consegui sair desse bloqueio e iniciar uma nova fase. Pra mim, eu iniciei uma nova fase. Eu sou muito mais disciplinada. Não vou contar com motivação, porque motivação é passageira e todos nós sabemos disso. Atualmente eu venho me dedicando em várias coisas que não vêm ao caso, mas uma delas são os estudos, academia em geral, porque eu faço várias atividades físicas, então não tenho como descrever tudo que eu faço em uma semana. E sim, eu faço tudo em casa, sem acompanhamento nenhum, mas eu indico a vocês que procurem um profissional sempre, não façam tudo que eu faço aqui, ok? Eu faço tudo isso em casa por não ter recursos de ir em todos esses lugares que eu faço em casa. Porque senão, adivinhe, eu gastaria milhões se eu fosse em todos os lugares que eu faço em casa. Aulas em casa. Eu gastaria milhões por mês e eu não tenho milhões. Não ainda. Um dia ter. Fico muito aos estudos, vem aquela pressão muito grande sobre o que vai acontecer comigo ao final dos 17 anos. Pra quem não sabe, vou fazer 17 anos, final do ano agora. E ao final dos 17 anos, do ano que vem, eu tenho esse pensamento que irá acontecer comigo. O que vai me acontecer, o que eu vou estar fazendo. O que eu vou estar fazendo ao final. Será que eu já vou estar com todas as minhas metas? Como a pressão é muito grande sobre isso, só quem é jovem vai entender e quem tá tão preocupado com o futuro vai entender. Porque às vezes eu saio do meu foco principal, que é minha saúde mental e física, e fico procrastinando o que eu deveria estar fazendo para mudar essa situação, ou procurando estudar algum modo de crescer, de empreender, de fazer isso. Ou até mesmo a gente que vai trabalhar como CLT, né, tá procurando colocar currículos por aí. É um exemplo, porque acredito eu que ninguém que esteja me assistindo é herdeira. Ou herdeiro. Eu parei pra pensar outro dia, ao final disso tudo, da conturbação mental. Ao final da minha conturbação mental, ao final dos meus pensamentos conturbados aí, eu parei pra pensar, se dermos a cada dia uma chance, tudo que a gente pode fazer será diferente? Então, eu parei pra refletir sobre isso e sim, tudo que a gente fizer, dá uma chance. Por exemplo, hoje eu vou começar na academia, por exemplo. Então, eu me dei uma chance de começar. Não precisa ser necessariamente na segunda, porque a segunda é só um motivo para você procrastinar. Eu vou começar a estudar hoje. Eu vou começar a fazer tal coisa. Coloca um timer de 25 minutos. Tira 25 minutos do seu dia para fazer uma coisa nova. Uma coisa que você não sabe. Uma coisa que você tem muita vontade de fazer. Joga bola. Não sei o que você tem a vontade de fazer. Mas se você der uma chance às coisas que você quer fazer, uma chance a cada dia. Hoje eu vou jogar bola, amanhã eu vou começar a academia, hoje eu vou estudar um pouco. Um pouco já faz a diferença de muito. Sabe na moda? Sabe quando a gente vê aquelas modelos falando que um pouco é muito? Isso não se refere só à maquiagem, isso se refere a várias outras coisas. Separei 4 dicas e me analisando também, e analisando o contexto de ser jovem e essa validação acadêmica toda. Entrar em um parêntese aqui, que é a validação acadêmica. Tá acontecendo muito isso comigo. É porque eu ainda não postei um vídeo na rede vizinha, mas é esse aqui, eu vou deixar aí na tela pra vocês. E com esse vídeo eu pude perceber que a cobrança que eu estou tendo sobre mim é muito maior do que algo saudável.
eu já vou chegar no ponto principal. Esse quesito seria a cobrança, sim, tem que ter cobrança, porque você tem que estudar, você tem que ter uma nota melhor, você tem que ser uma pessoa mais inteligente. Não tô falando de que a nota da escola vai te definir ou vai definir sua vida, porque não vai, e todos nós sabemos disso. O que a gente tem que tirar da escola é o conhecimento. O conhecimento, a visão crítica, a visão política, todas essas coisas que a gente tem que tirar da escola. Por isso, a cobrança para você ser mais inteligente. E com esse vídeo eu pude perceber que eu tô me cobrando além do que eu posso, além do que é saudável, além do que é, considerado normal. Eu fiquei muito chateada quando eu tirei uma nota ruim neste teste por causa de falta de atenção. Eu fiquei muito nervosa no teste, eu não consegui fazer os cálculos direito, e sim, eu pensei nesse teste o dia inteiro. Sendo que, para muitas escolas já estão, eu não sei em qual semestre vocês estão, ou em qual unidade, como é que se conta na escola de vocês. Mas na minha escola se conta por unidade, e eu vou tentar achar um termo aí, para caso eu esteja falando errado. Na minha escola se conta por unidade, e ainda estamos na primeira unidade, porque nós temos só 3 unidades. Com isso, eu posso recuperar a nota que eu perdi dessa matéria na próxima unidade. E eu fiquei muito mal por esse teste. Eu quase fiquei isolada da minha família por causa de um teste. Sim, eu tô me cobrando pra ter um futuro melhor, estou. Mas tem que se cobrar de um jeito saudável e não de um jeito excessivo. Não ter uma validação acadêmica excessiva. Mas diariamente eu posto vídeos sobre a validação acadêmica, sobre escola, sobre romantizando a escola. E eu, mais que ninguém, ou mais uma pessoa, sei como é ser pressionada para estudar, para ter o melhor. Não é pressão de outra pessoa sobre mim. Até porque minha família não me pressiona em relação a essas coisas, em relação à escola. Eles só querem que eu tenha um desenvolvimento bom e me apoiam em todas as decisões que eu vá tomar perante a escola. Ajuda também, né? Se eu precisar de ajuda. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Não tenham validação acadêmica excessiva. Leve sim a escola como um trabalho. Se você começar a levar a escola como um trabalho, vai ser bem mais fácil para você estudar e ter uma nota melhor. Se você tiver com alguma dúvida, procura uma ajuda. Procura a ajuda dos seus pais. Se seus pais não forem pais que te ajudam, procura no YouTube. Tem tudo no YouTube. Tem várias coisas. Ou você manda aí e o que eu puder ajudar, eu ajudo. Então, comenta, por favor. O que eu puder ajudar e o que eu souber, eu vou estar respondendo. Se eu não souber, eu vou pesquisar pra te dizer. Ou se não, comenta aí pra mim o que você tem de dificuldade, o que você quer que eu poste um vídeo falando sobre, que eu vou postar um vídeo sim, ok? Separei 4 dicas para nós. Eu coloquei esse nós, simplesmente vou assistir esse vídeo depois, porque eu sei que nossa mente tem essa de autossabotagem, e eu sei também que eu vou me autossabotar em algum momento e eu vou precisar ouvir essas dicas. Vamos lá para a primeira dica. Se planejar é como o nosso começo, é como o ponto inicial para toda uma caminhada. É a trilha onde nós vamos percorrer. Isso é o fato de se planejar. Você pode planejar o seu mês, você pode planejar a sua semana, você pode... em um planejamento, é porque eu não gravei vídeo sobre isso e eu não sei explicar de fato sobre isso. Eu sei como funciona, mas explicar eu ainda não compreendi para explicar. Quando você se planeja, você tem sua mente clara e seus objetivos claros que você quer alcançar. Ou seja, ali você vai estar colocando seus objetivos, suas metas para esse mês ou para essa semana. Se sua meta para essa semana é ir na academia toda a semana, durante todos os dias, e beber bastante água, se alimentar de forma saudável, você tem que pensar nas melhores formas e nas formas reais de montar o programa da sua semana ou do seu mês. Para isso, você pode usufruir do to-do list, que é uma lista de afazeres. Você tem que fazer uma lista de afazeres
para que você coloque em todos os afazeres do dia. Por exemplo, hoje eu já acordei, já estudei, já arrumei a minha casa e agora estou gravando esse vídeo. Esses são os principais tópicos que eu queria ter posto na minha to-do list ou na minha lista de afazeres. E aí eu completei os 2 primeiros, completei mais outro também, aí eu vou completando e vou lá marcando. Os aplicativos que eu indico bastante para você fazer esse tipo de coisa é o Notion ou o Samsung Notes, que são os melhores e eu uso os dois. Um eu uso no tablet e outro eu uso no celular. E me ajuda super a manter a minha rotina em dia, me ajuda super a manter a minha vida organizada. Sempre que eu tenho uma bagunça, uma confusão mental, como foi da semana passada, eu vejo o ponto que eu errei e vou lá mudar esse ponto. Porque talvez seja isso que não estava me levando pra frente. Entenderam? Com o seu planejamento e se comprometendo a fazer dar certo, você chega aonde você quiser, amigos e amigas. Você chega onde você quiser. E até então, eu estou tentando fazer o mesmo para chegar onde eu quero. Se eu chegar um dia, eu conto aqui pra vocês. Se eu chegar, se não, eu vou chegar. Pense positivo, ok? Quando eu chegar no meu objetivo, aí eu conto pra vocês, tá bom? E a segunda dica que eu tenho para dar pra vocês é se arriscar. Não tenha medo de se arriscar. Nós precisamos se arriscar para tudo. Nós já precisamos se arriscar em uma atividade de matemática, já precisamos nos arriscar em uma vaga de emprego, já precisamos nos arriscar ao falar com alguém que a gente queria chegar e fazer amizade, já precisamos nos arriscar até mesmo para tudo, para começar a andar, precisamos ter o passo inicial. Isso se chama se arriscar. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Minhas redes sociais. Realmente eu tô tentando buscar melhores imagens, melhores formas de chegar a um bom público, ou um público que queira assistir os meus vídeos, melhores formas de ter um alcance maior, exemplificar bem o que eu tô dizendo para vocês, para que não venham distorcer algo que eu disse. E com maior alcance, vem os haters. Eu tive meus primeiros haters outro dia, que eu tava lá no TikTok, e não tenho vergonha nenhuma ao falar isso, porque eu vou lá no TikTok para divulgar o quê? Meus vídeos. Então, quando eu entro num canal, numa página que tem um vídeo similar ao meu, eu falo: nossa, que legal, adorei o seu vídeo. Qualquer pessoa do comentário poderia vir e me seguir? Eu gravei um vídeo idêntico a este no YouTube. E pra mim, isso é muito comum. Se alguém chegar em mim e fazer o mesmo, e eu gostando do nicho, e eu vou ajudar. É óbvio, porque eu sei o que é ser pequeno. Somos pequenos ainda. Eu sou uma comunidade pequena. E eu sei o que é ser pequeno. Então, eu não vou jamais retardar o crescimento de um colega de trabalho, vamos por assim, de um colega de trabalho. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu sei que não só pela lei do retorno, do destino e etc, que isso é uma boa ação de mim para outra pessoa, e isso me retornará em dobro. Então eu sei o quanto é necessário fazer essas coisas. E para isso não precisa que venham mensagens de ódio e tal. Já teve uma polêmica recentemente, cortando o assunto, teve uma polêmica recentemente sobre este fato de haters, de você começar sendo pequeno. Todo mundo começa de baixo. Então não precisa você odiar uma pessoa só porque ela te pediu algum favor. Ou até porque não foi direcionado só a você. Foi direcionado a milhares de pessoas que viram aquele vídeo. Eu não terei medo de me arriscar. Pode levar o tempo que for. Pode levar 3 anos, pode levar 2 anos, pode levar este ano só. E eu crescer assim, por um vídeo meu. E pode levar meses, anos mesmo, vários anos. E um dia eu cresça e me torne famosa. Foi porque eu me arrisquei, foi porque eu enfrentei hater, dia que não dá pra gravar, o meu vizinho que bota música alto.
sei lá, todas as coisas que acontecem para que não gravemos aqui hoje. E foi porque eu me arrisquei. E se um dia acontecer algo mirabolante na sua vida? Foi porque uma iniciativa você tomou. Foi porque hoje você saiu de casa. Foi porque hoje você foi entregar o seu currículo para trabalhar como CLT e essa sigla. Porque até então eu tô falando e eu não sei o que é. Tá vendo como a falta de informação também nos leva à desistência? Sejam informados, por favor. Finalizando o que eu queria falar, se arrisque, estude, treine, trabalhe, construa sua vida em silêncio. Ninguém precisa saber do que você vem planejando, do que você vem se arriscando. Ninguém precisa saber. Conte para os seus parentes mais próximos, os que você tem confiança. Ou se não quiser contar para ninguém, não conta para ninguém. Mas se arrisque, tenha sua vida e faça boas escolhas para ver o mundo de uma perspectiva melhor. A terceira dica que eu tenho para vocês, para nós, é: obstáculos virão. Cá entre nós, quem não ficou chateado com alguma coisa que disseram para a gente, ou alguma atitude que fizeram conosco? Todos nós. Então, todos os obstáculos virão ao nosso encontro, eles estarão no meio do caminho. Na verdade, a gente que vai ao encontro dele, ou é o contrário. Mas na minha cabeça, a gente que vai ao encontro do obstáculo, porque a gente tá seguindo, ó, retinho na nossa caminhada. Com isso de obstáculos virão, eu tenho socializado bastante, porque, como vocês viram, eu mudei de turno na escola, eu mudei também toda uma rota de grupos que frequentava. Como eu disse, esse ano será o nosso ano e nós vamos mudar tudo. Eu tenho socializado bastante e com isso eu percebo que tem pessoas com situação pior que a minha. Muito pior, e eu tô me vitimizando por algo que eu estou no paraíso perante uma pessoa. Tem pessoas... É porque a gente não olha para o além, fora da nossa cápsula, fora da nossa bolha, fora do nosso mundinho. A gente não olha. Então, tem pessoas muito piores. E eu conversei outro dia com uma pessoa com uma situação muito pior que a minha. Muito pior que a minha mesmo. E, cara, chega a ser ridículo a gente ficar se vitimizando por coisas poucas. Eu sei que pra gente é o mundo aquilo ali. Aquilo é um problema imenso. Mas você olhando para uma situação de outra pessoa que você conhece, você pensa: a minha situação perante a dela não é nada. E eu tô me vitimizando. Então, não seja vitimista a esse ponto de ficar: ai, o dia hoje não aconteceu do jeito que eu queria, vou chorar. Ah, o dia hoje não aconteceu do jeito que eu queria, vou dormir. Porque se eu dormir, meus problemas somem. Teve uma época que eu falei isso várias vezes para várias pessoas. E minha vida continua a mesma coisa. E eu ia dormir. Não que não seja ótimo para o meu soninho da beleza, porque eu amo dormir, mas... Então, prometa para mim aqui. Aqui, olhando no meu olho, na bolinha de meus olhos. Olhando para mim, prometa. Olhando na bolinha do meu olho, prometa. Você não vai ser mais vitimista. Você não vai mais se vitimizar por uma situação. Você vai procurar e achar a solução. Prometeu? Promete de dedinho? E eu também vou olhar esse vídeo e eu vou pensar muito em mim nessa parte. Atualmente eu tenho 360 seguidores aqui no YouTube. 360 inscritos aqui no YouTube. E caso um dia eu volte com 1 milhão, com 100 mil, enfim, caso um dia eu volte com um número muito triplamente maior do que este que atualmente tenho, eu vou lembrar dos meus obstáculos, eu vou lembrar das minhas coisas que tive que passar, das fases em que chorei, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e eu choro por quase tudo que me acontece. Esse ano eu tenho parado um pouco com isso e eu tô até estranhando, mas eu parei realmente com isso. Tem algumas fases sim que eu choro, é muito normal, mas eu parei de ser uma pessoa muito emotiva. Então, caso um dia eu volte com uma coisa extremamente nova, uma coisa que eu queria alcançar,
uma meta aqui no YouTube que eu queria alcançar. Eu vou lembrar dos meus obstáculos, eu vou lembrar das coisas que passei para gravar vídeo, eu vou lembrar das vezes que o meu editor falha, vou lembrar das vezes que meu celular não salva a resolução, vou lembrar das vezes que tinha um celular mediano perante ao que eu terei, que eu também não sei. Então eu vou lembrar disso e mais um pouco. Espero que tenham compreendido a minha mensagem, que não estamos atrasados para nada, que tudo é no seu tempo e só devemos persistir e ter calma, que nós conseguiremos alcançar nossos objetivos, assim como eu, assim como todos vocês que estão me assistindo e as possíveis futuras gerações que me assistirão. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo para todos, espero que tenham gostado. Eu me esqueci de pedir o like para vocês, mas deixe seu like, por favor, para me ajudar. Traga mais um inscrito no canal, porque estamos muito perto de chegar em 400. Traga mais um inscrito pro canal. E nas minhas outras redes sociais eu também falo sobre isto, sobre esse tipo de assunto. Todas as redes estão na descrição. Caso não tenha entendido a mensagem que queria passar nesse vídeo, você me manda aí mensagem nos comentários que vão estar abertos. Se não tiver aberto, alguém me comunica em outra rede aí, por favor, para eu abrir. E muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!